значительным целям, будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника. Enviou mais de 20 veículos blindados e caminhões para reforçar a fronteira com a По военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе, в силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Dê os primeiros passos para se tornar um mestre do xadrez. Você sempre quis aprender xadrez, mas nunca soube por onde começar? Seu jogo está prestes a mudar. Muitas pessoas desejam aprender xadrez, mas sentem-se perdidas diante da complexidade do jogo. Você já se imaginou dominando o tabuleiro, antecipando os movimentos do seu oponente e vencendo partidas com maestria? Garanta sua inscrição antes que o tempo acabe. Não deixe para depois o que você pode começar hoje. Inscreva-se agora e comece a sua jornada rumo à maestria no xadrez. Não deixe que a falta de conhecimento te impeça de dominar o tabuleiro. Inscreva-se agora e torne-se um mestre do xadrez. Obrigado por considerar nosso curso. Estamos ansiosos para ajudá-lo a alcançar seus objetivos no xadrez. Oferecemos uma garantia de satisfação de 7 dias. Putin ameaça usar seu míssil mais poderoso na Ucrânia, entenda as consequências. E o mundo está em alerta máximo. Neste vídeo, explicamos em detalhes a declaração do presidente russo e os possíveis impactos dessa ameaça na guerra entre Rússia e Ucrânia. Você vai entender o que é o míssil Sarma, conhecido como Satan II, e como ele pode mudar os rumos do conflito. O que você vai descobrir neste vídeo? Por que Putin está ameaçando usar um dos mísseis mais letais do mundo? As reações internacionais dos Estados Unidos, OTAN e outros países. As consequências de um possível ataque com esse armamento poderoso. O impacto global em termos de segurança, economia e geopolítica. Este é o momento mais crítico da guerra entre Rússia e Ucrânia. Será que estamos à beira de um conflito nuclear? Assista até o final para entender todos os cenários e compartilhe sua opinião nos comentários. Não perca! Inscreva-se no canal para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia e outros temas de geopolítica global. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 2014 com a anexação da Crimeia, escalou significativamente em 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala ao território ucraniano. Desde então, a guerra tem sido marcada por intensos combates, sanções econômicas internacionais e uma crise humanitária devastadora. Nos últimos meses, o cenário tem se tornado ainda mais tenso, com a Rússia enfrentando desafios significativos em suas operações militares. Isso levou o presidente Vladimir Putin a adotar uma postura mais agressiva, incluindo ameaças explícitas de usar armamento de alto impacto. Sobre o míssil mais poderoso de Putin. O míssil em questão é o RS-28 Sarma, conhecido no Ocidente como Satan II. Este é um míssil balístico intercontinental e ICBM, com capacidade para transportar até 10 ogivas nucleares. Ele é projetado para superar sistemas de defesa antimísseis e atingir qualquer parte do mundo, com um alcance estimado de 18 mil quilômetros. O Sarma é considerado uma peça-chave no arsenal militar da Rússia e tem sido frequentemente mencionado como uma arma estratégica ou para garantir a superioridade do país em um possível confronto global. A ameaça de Putin. Em sua declaração mais recente, Vladimir Putin sugeriu que a Rússia poderia considerar o uso do Sarma contra alvos na Ucrânia, caso o que ele chamou de ameaças existenciais ao país continuem. Essa declaração foi vista como uma tentativa de dissuadir o Ocidente de continuar apoiando a Ucrânia com armamentos avançados e ajuda militar. Motivações para a ameaça. As motivações por trás dessa ameaça podem ser atribuídas a vários fatores. Pressão militar. A Rússia tem enfrentado dificuldades em manter o controle de áreas estrategicamente importantes na Ucrânia, especialmente após as contraofensivas ucranianas apoiadas por armamentos ocidentais. Pressão econômica. As sanções internacionais estão afetando significativamente a economia russa, aumentando a necessidade de demonstrar força. Política interna. Putin enfrenta crescente insatisfação dentro da Rússia, e uma ameaça como essa pode ser vista como uma tentativa de reforçar seu poder entre aliados e o público interno. Reações internacionais. A resposta global à ameaça de Putin foi imediata.
Os Estados Unidos e seus aliados na OTAN condenaram veementemente a declaração e reforçaram seu compromisso de apoiar a Ucrânia. Analistas alertam que o uso do SARMA em qualquer circunstância seria catastrófico, potencialmente desencadeando uma resposta militar global e levando o mundo à beira de uma guerra nuclear. Por outro lado, países como China e Índia, que têm mantido uma posição mais neutra, pediram moderação e um retorno às negociações diplomáticas. Consequências potenciais. Se o míssil SARMA fosse usado na Ucrânia, as consequências seriam devastadoras. Impacto local: um ataque desse tipo causaria destruição em massa e inúmeras mortes, criando uma crise humanitária sem precedentes. Resposta militar global: é provável que a OTAN responda militarmente, aumentando o risco de um conflito nuclear. Crise econômica mundial: as cadeias de suprimento globais já afetadas pela guerra seriam ainda mais prejudicadas, resultando em inflação, escassez de alimentos e instabilidade nos mercados financeiros. Deslocamento populacional: milhões de pessoas seriam forçadas a fugir, criando uma crise de refugiados em uma escala ainda maior do que a atual. As declarações de Putin sobre o uso do míssil SARMA devem ser vistas não apenas como uma ameaça, mas como um lembrete do quão delicada é a situação atual. A comunidade internacional enfrenta um desafio sem precedentes: encontrar uma maneira de conter o conflito sem escalá-lo para proporções catastróficas. Sobre o míssil mais poderoso de Putin. O RS-28 SARMA, conhecido como Satan II, é uma das armas mais avançadas no arsenal militar da Rússia. Trata-se de um míssil balístico intercontinental com alcance de até 18.000 km, capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares e superar sistemas de defesa antimísseis. Seu design moderno permite que ele transporte até 10 ogivas individuais, cada uma podendo atingir diferentes alvos simultaneamente. Essa capacidade faz do SARMA uma arma de dissuasão estratégica, destinada a garantir que nenhum país desafie a Rússia militarmente sem sofrer graves consequências. O míssil foi desenvolvido para substituir o R-36M, ou Satan I, e começou a ser introduzido em operações militares em 2022. Além de seu alcance e poder destrutivo, o SARMA tem trajetórias de voo ajustáveis que dificultam sua interceptação, tornando-o praticamente imbatível em cenários de guerra global. A ameaça de Putin. Recentemente, Vladimir Putin anunciou que a Rússia considera o uso do SARMA caso ameaças existenciais ao país persistam. Essa declaração foi feita após crescentes pressões internacionais e sucessos militares da Ucrânia apoiados pelo Ocidente. Putin argumenta que a Rússia está sendo empurrada para uma posição onde medidas extremas poderiam ser necessárias para proteger seus interesses nacionais. No entanto, especialistas acreditam que essa ameaça também é um movimento estratégico para criar temor e dividir as opiniões dos aliados da Ucrânia. Motivações para a ameaça. Demonstrar poder militar: a Rússia busca reforçar sua posição como uma superpotência militar em meio às perdas sofridas na guerra.